paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Hoje eu gostaria de falar com você sobre a necessidade de perseverarmos. A perseverança é uma virtude daqueles que alcançam a salvação e alcançam muitas graças diante de Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o versículo 12 e 13. Mateus 24, 12 e 13. Diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Meu querido e amado irmão, perseverar é persistir, conservar-se firme, constante. Em todas as áreas da nossa vida, nós só temos vitória se nós perseverarmos. Muitas vezes desistimos daquilo que nos propomos, né? Quem nunca começou um curso de inglês, mas não terminou? Quem nunca começou a aprender um instrumento musical, mas não foi para frente? Faltou dedicação, faltou empenho, as dificuldades vieram e você abandonou aquele projeto. E hoje você não fala inglês, hoje você não toca o instrumento. Quantas coisas na nossa vida nós perdemos porque não somos perseverantes. A vida cristã também, ela precisa da perseverança. A vida cristã, ela não é uma corrida de velocidade. Nós estamos correndo para a nossa salvação, mas não é uma corrida de 20 segundos, 30 segundos, não, é a vida toda. É uma maratona. Na corrida de velocidade, você se prepara para correr rápido e de repente parar. Mas na fé não. Na fé você tem que manter perseverante, você tem que prosseguir na sua caminhada. Existe uma história, que me contavam quando eu era criança, que é a corrida do coelho e da tartaruga. Marcaram uma corrida entre o coelho e a tartaruga, e o coelho desprezou tanto a tartaruga que ele ficou dando entrevista, conversando, e falou: vou deixar ela ir andando, eu alcanço ela muito rápido. E quando ele viu, a tartaruga já estava chegando na linha de chegada, e ele saiu correndo e não deu mais tempo, Então a tartaruga venceu essa corrida, não pela sua velocidade, pela sua rapidez, mas pela sua perseverança. Ela foi caminhando, dando um passo de cada vez. Então é muito importante. Jesus aqui fala, no seu sermão profético, de um momento muito difícil que há de vir sobre a terra. Muitos vão abandonar a fé, a maldade vai crescer. O cenário é muito triste, um cenário de guerra, de fome, de maldade, de falta de amor. Mas o Senhor disse assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. É na perseverança que vamos conquistar a nossa salvação. Se a caminhada está difícil, se os tempos são difíceis, continue perseverando para que você alcance a vitória. O profeta diz que se o homem justo, no último dia da sua vida, cometer o pecado, Deus não vai se lembrar da sua justiça, mas do seu pecado. Se o homem ímpio, no último dia da sua vida, se arrepender dos seus pecados, Deus não vai lembrar dos seus pecados, mas vai lembrar do seu arrependimento. Então é hora de perseverarmos, é hora de continuarmos a nossa caminhada. Muitas vezes nós não alcançamos algo porque não perseveramos na oração. Precisamos perseverar na oração. O Senhor Jesus propôs uma parábola para nos incentivar a sermos perseverantes na nossa oração. É a parábola do juiz iníquo. Ele fala que existia um juiz que não se importava com a justiça, mas uma senhora batia na sua porta todos os dias pedindo que ele fizesse justiça. E ele pensou assim: olha, eu não me importo com as pessoas, não me importo com a justiça, mas essa mulher me importuna todo dia, então eu vou resolver a causa dela. Então o Senhor falou assim: o vosso Pai Celeste não fará justiça àqueles que o clamam? Então, se você tem uma causa com o Senhor, continue pedindo. Abraão esperou a vida toda para ter um filho que ele tanto desejava, e no momento que era mais difícil foi o momento que Deus lhe concedeu essa bênção. Ele disse, quando
foi anunciado a ele que ele teria um filho, Sara riu, achou engraçado e ele disse o seguinte: como que eu vou ter um filho se a minha esposa já passou de idade? Quando ela era nova, ela era estéril, agora que ela já não menstrua, né? Como que ela vai ter um filho? E foi nesse momento, no momento mais impossível, que Deus realizou o desejo de Abraão. Né? Talvez você esteja orando por algo, por um filho que não está na presença de Deus, e você fala: quanto mais eu oro, parece que mais ele se afasta de Deus. Aguarde, aguarde, porque o Senhor lhe dará vitória. Tenha paciência de Jó. Jó, em meio ao maior sofrimento que ele teve, ele perdeu sua saúde, ele perdeu seus bens, ele perdeu seus filhos, e ele disse: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Jó também disse: eu sei que o meu Redentor vive e no final se levantará para me dar a vitória. Glória a Deus. Tenha essa fé, creia, persevere nos seus pedidos, persevere na oração. Não sei se os irmãos conhecem o testemunho do irmão Abel. Ele conta, né, que ele saiu da sua casa, sua mãe não queria que ele fosse para o Rio de Janeiro, ele se enveredou pelo crime, e um dia era dia das mães e foi-lhe dada a oportunidade de sair da cadeia, e ele comprou um presente para sua mãe. Ele lembrou quanto a sua mãe orava por ele, quanto sua mãe pedia, quanto sua mãe disse para ele não ir para o Rio de Janeiro, e ele foi atrás da sua mãe, chegou lá na casa, a casa cheia de mato, ele achou que a mãe dele não morava mais ali, e quando ele foi se aproximando, ele ouviu uma voz de alguém orando, e era a mãe dele orando. E na hora que ela estava orando, ele ouviu ela orando, ele ouviu ela dizendo o nome dele: Senhor, traga o Abel para a tua presença. E aí ele entrou, foi para a igreja com a sua mãe, e quando ele voltou, sua mãe morreu nos seus braços, né? Deus não permitiu que ela morresse sem ver o seu filho na presença de Deus. Então, eu creio num Deus do impossível, eu creio num Deus que pode todas as coisas, por isso eu continuo orando por muitas coisas na minha vida. Você precisa perseverar para receber a maior bênção que Deus pode te dar, que é a salvação da sua alma. O Senhor Jesus disse que proveito há para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O Senhor Jesus propôs uma parábola de um homem que saiu a semear, e nem toda semente que ele jogou na terra frutificou, porque nem sempre a semente cai numa terra boa. E teve uma semente que caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e roubaram a semente. Essas são as pessoas que não compreendem a fé cristã. Você prega a fé, elas dão um pouco de atenção, mas elas não entendem como assim salvo pela graça, como assim eu sou pecador, não tem nada que eu faça para eu ser salvo, e ela fica naquela incompreensão, e o inimigo rouba a semente não frutifica. Nós temos também a semente que caiu no solo pedregoso e não frutificou. É aquela pessoa que ouve a palavra, o Senhor Jesus explicou a parábola, né? Está lá em Mateus 13. É aquela pessoa que ouve a palavra, mas vem a perseguição, vem a dificuldade, ela desiste. É aquele que começou a aprender violão, deu calo no dedo, ele teve dificuldade com as pestanas, com as posições mais difíceis, aí ele desistiu. Nós que somos cristãos, sempre que a gente procura fazer o bem, procura defender o que é certo e a justiça, a gente encontra oposição dos pecadores, a gente encontra perseguição. Olhe para a vida de Jesus, só fez o bem e foi colocado em uma cruz como se fosse um malfeitor. Então muitas pessoas, elas desistem devido à perseguição, mas Jesus permaneceu porque ele visualizou aquilo que ia ser feito. Ele viu a salvação dos perdidos, ele viu a ressurreição, ele sabia que um dia que ele ia ressuscitar e que ele ia vencer a morte, que seus discípulos iam acompanhá-lo, né? Pregando o seu evangelho. E tem uma semente que caiu no meio dos espinhos e também não frutificou. E o Senhor Jesus falou que os espinhos são os cuidados com a vida. O comprar, o vender, o casar, o estudar. Quantas coisas afastam as pessoas de Deus, né? A gente que é pastor fica esperando o irmão formar na faculdade, o irmão fazer isso. Tá certo, tem coisa que tem que fazer mesmo. Mas você pode fazer tudo na sua vida sem esquecer-se de Deus. Você sempre tem que ter um lugar reservado para Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Porque
o seu coração tem que pertencer ao Senhor. O Senhor Jesus falou que a sua vinda, a sua segunda vinda, será como nos dias de Noé. Os homens comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então, os homens viviam uma vida sem se preocupar com Deus. Os cuidados deste mundo afastaram as pessoas de Deus. Não deixe de reservar tempo para a igreja, não deixe de reservar tempo para orar, para ler a Bíblia, porque nós precisamos de Deus. Amém? Noé foi um homem perseverante, ele construiu a arca do jeito que Deus mandou, devagarinho, e foi essa obediência, essa perseverança que fez com que ele e sua família escapassem do dilúvio que veio sobre a terra. Que o Senhor Deus nos dê perseverança, que o Senhor Deus me dê perseverança. Eu tenho alguns medos na minha vida e eu quero continuar tendo. Eu tenho medo de cair da fé, eu tenho medo de me tornar herege, eu tenho medo de desistir desse chamado que Deus me deu para ser pastor. Eu quero perseverar até o fim. Ore por mim, vamos orar uns pelos outros. Vamos continuar perseverantes na fé. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, te agradecemos por tudo que tem nos dado, Pai. Pelos bens materiais, pelos bens espirituais. Nós queremos te pedir uma virtude, Pai, que muitas vezes falta em nós, a perseverança. Que nós possamos perseverar, Pai, permanecer firme, não nos abalarmos, Pai, com as dificuldades, porque a recompensa que nos está proposta é grandiosa, que nós não desistamos de fazer o bem, embora o mundo pratique o mal, que nós não abandonemos a fé, embora o mundo não tenha fé, Pai amado. É isso que eu te peço, Senhor. Que aquele irmão que tem um pedido diante de Ti, que ele não desista em oração desse pedido, Pai amado, para que possa receber essa graça que ele deseja. É o que eu te peço, Pai, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.